O rádio crepitava de caos. Rajadas de tiros irrompiam em estacato pela frequência. Cada transmissão cortava a estática como uma lâmina. Homens gritavam coordenadas. Alguém pedia fogo de supressão. E então, atravessando tudo aquilo, surgiu a voz do sargento-chefe Gonçalo Brígido, crua de incredulidade e fúria. Quem fez aquele disparo? A pergunta pairou no ar por 3 eternos segundos. 3 segundos em que os tiros pareceram cessar. 3 segundos em que cada operador naquela frequência prendeu a respiração. Então uma voz respondeu. Feminina calma, firme como rocha. Calado cume norte. 3 hostis eliminados. Silêncio. Silêncio absoluto e completo. 48 horas antes, a sargento Rita Calado era apenas mais um nome numa escala de serviço. Apenas mais uma analista de inteligência empurrando relatórios na base avançada Chapman, destacada da força portuguesa na missão OTAN, em Corazon. Apenas mais uma mulher num mundo que já decidira o que ela era capaz de fazer. Todos estavam errados. As montanhas da Serra do Gerês erguiam-se em direção ao céu como sentinelas antigas, os seus picos cobertos pela primeira neve de outubro. Rita Calado tinha 14 anos e as suas mãos tremiam não de frio, mas de antecipação. Respira. A voz do avô veio de algum ponto atrás do seu ombro direito, baixa e firme como a própria serra. Eugênio Calado carregara aquela voz através do inferno verde da guerra colonial em Moçambique, nos anos 60, através de 35 anos de casamento, através do diagnóstico de cancro que lentamente o roubava dela. Era uma voz que guiara jovens soldados portugueses nos seus primeiros combates. Uma voz que sussurrara conforto a amigos moribundos na selva. Agora ensinava-a a matar. Aquele veado está a 600 jardas, continuou Eugênio. O vento vem do noroeste a 8 nós rajadas até 12. A temperatura está a cair, o que significa que o ar está a ficar mais denso. O que isso te diz? Rita fez os cálculos sem pensar. Os números viviam nos seus ossos após 3 anos de treinamento. A bala vai voar mais rasa. Tenho de visar um pouco mais baixo do que o normal. Talvez meia moa. Bom? O que mais ela estudou o veado pela velha mira inercial do avô, observando o vapor da respiração do animal no ar frio. O animal pastava tranquilamente alheio à morte que o observava a 600 jardas de distância. Ele está ligeiramente angulado para mim. Preciso esperar uma posição de costado, ou mirar um pouco mais atrás para compensar o ângulo. E se ele se mover, eu não persigo, eu espero. Paciência significa sobrevivência. A mão gasta de Eugênio pousou no ombro dela. Ela sentiu o tremor, o Parkinson, que um dia lhe tiraria a destreza fina e as próprias habilidades que estava a transmitir. A tua trisavó era do Minho, disse ele suavemente. Ela costumava dizer que os melhores caçadores não perseguem a presa. Tornam-se parte da paisagem. Esperam até que o mundo lhes traga o disparo. Rita exalou devagar, deixando o coração estabilizar a cruz da mira firme no ombro do veado. O melhor disparo, sussurrou. Eugênio é aquele que ninguém espera que tu faças. Ela apertou o gatilho. O rifle recuou contra o seu ombro. A 600 jardas, o veado caiu sem som morto antes de tocar o chão. Um disparo perfeito no coração. Rita virou-se para olhar o avô. Lágrimas escorriam pelo rosto marcado dele, abrindo canais nas rugas profundas, esculpidas por 70 anos de vida dura. Avô? O que foi? Eugênio limpou os olhos com o dorso da mão e a puxou para um abraço apertado. Não é nada, querida, nada mesmo. A voz dele falhou. Acabei de perceber que tudo o que sei, tudo o que aprendi na guerra, tudo o que me manteve vivo quando tantos homens bons morreram, não vai desaparecer quando eu me for. Tu vais continuar. Ele segurou-a à distância dos braços, estudando o rosto dela com aqueles olhos azul gelo que tinham visto amigos morrerem em emboscadas, na selva que tinham guiado balas para posições inimigas a quase 1000 metros de distância.
Promete-me uma coisa, Rita. Qualquer coisa. Promete que nunca vais deixar ninguém dizer-te do que és capaz. Promete que vais prová-los errados todas as vezes. Promete que vais fazer os disparos que ninguém espera. Rita, calado, olhou nos olhos do avô e fez a promessa que definiria toda a sua vida. Eu prometo, avô. Prometo. Eugênio Calado morreu 2 anos depois, numa manhã fria de novembro, quando as montanhas estavam brancas de neve fresca. Rita tinha 16 anos. Alistou-se no exército no dia do seu 18. O aniversário escolhendo inteligência militar, porque o recrutador rira quando ela mencionou tiro de longo alcance. Ela nunca esqueceu aquela risada. Durante os 10 anos seguintes, Rita Calado construiu 2 carreiras em paralelo. No papel, era uma analista de inteligência especializada em reconhecimento de padrões e análise de terreno. Ela estudava imagens de satélite, acompanhava movimentos inimigos, previa posições das milícias talibãs com base na topografia e em dados históricos. Mas nas sombras, nas primeiras horas da madrugada, em campos de tiro remotos e competições não oficiais que nunca entravam em registro algum, Rita Calado tornou-se algo completamente diferente. Um fantasma. As suas pontuações de qualificação no campo de tiro de Alcochete eram perfeitas. Não excelentes, perfeitas. O tipo de pontuação que fazia os instrutores verificarem o equipamento procurando defeitos. O tipo de pontuação que era arquivado e esquecido, porque ninguém queria explicar como uma analista de inteligência do sexo feminino superara todos os soldados de infantaria da sua turma de formação. Durante a sua primeira missão na província de Daruk, em 2019, ela pediu emprestado o monocular de observador de uma equipa de atiradores especiais e passou 3 meses a dar correções de vento que resultaram em 17 baixas confirmadas. Os snipers tentaram transferi-la para a unidade deles. O comando recusou o pedido sem explicação. Ninguém falou sobre isso. Ninguém reconheceu o que ela conseguia fazer. Era mais fácil fingir que ela não existia. Quando recebeu ordens para a base avançada Chapman em 2023, destacada para a Unidade de Operações Especiais, a sargento Rita Calado já não esperava reconhecimento. Já não tinha esperança de que alguém a visse pelo que ela realmente era. Tinha aprendido a ser invisível, mas a invisibilidade, como descobriria em breve, tinha suas vantagens. A base avançada Chapman estava agachada na poeira de Khorasan, como um animal ferido rodeada por barreiras de betão e arame farpado. A cordilheira de Zahin erguia-se à distância antiga e indiferente aos homens que combatiam e morriam na sua sombra. Rita desceu do helicóptero NH-90 numa tarde de terça-feira, semicerrando os olhos contra o vento das hélices que lançava areia contra o seu rosto. Tinha 28 anos e movia-se com a confiança discreta de quem deixara de se preocupar com o que os outros pensavam dela. O seu saco de equipamento continha o material padrão de uma analista de inteligência portátil, discos rígidos, encriptados materiais de referência. Também continha um telescópio de observação que ninguém lhe pedira e um pequeno caderno de couro repleto de dados balísticos manuscritos que Eugênio Calado compilara ao longo de 50 anos de tiros. A equipa da UOE já a observava enquanto ela atravessava o recinto. Estavam agrupados de forma descontraída perto do centro de operações táticas, armas penduradas casualmente no peito, rostos escondidos atrás de óculos escuros e barbas por fazer. Eram operadores de nível máximo, a elite da elite homens, que conquistaram o lugar através de anos de seleção brutal e experiência em combate. Para eles, Rita Calado era apenas mais uma oficial de apoio, apenas mais um elemento secundário, apenas mais um obstáculo entre eles e a missão. Carne fresca, murmurou alguém suficientemente alto para ela ouvir. Outra rata de secretária comentou outro. Apostamos que dura 1 semana antes de começar a chorar querendo ir para casa. Rita não reagiu. Já ouvira pior. Já sobrevivera a pior. Simplesmente ajustou o aperto no saco e continuou a andar. O sargento-chefe Gonçalo Brígido interceptou-a antes que ela chegasse ao cote.
Tinha 45 anos, o porte de um homem que dedicara toda a vida adulta a preparar-se para a violência. O cabelo curto, salpicado de grisalho, e uma cicatriz que corria da sobrancelha esquerda ao maxilar, lembrança de um combate próximo em Ramani, que matara 2 dos seus homens e o deixara com uma placa de titânio no crânio. Brígido estivera à frente de operações especiais em Khorasan por 3 rotações. Perdera 11 homens sob o seu comando. Carregava os nomes tatuados no antebraço um lembrete permanente do custo do fracasso. Não era um homem que tolerasse tolos facilmente. Sargento calado. A voz dele era plana, nem acolhedora, nem hostil. Profissional. Sou o sargento-chefe Brígido. Eu comando as equipas que operam desta base. Sargento-chefe. Rita estendeu a mão. O aperto dele foi esmagador, deliberado, um teste que ela já experimentara centenas de vezes. Ela não vacilou. Algo brilhou nos olhos de Brígido, surpresa talvez, curiosidade. Mas desapareceu antes que ela pudesse identificar. Está aqui para fornecer apoio de inteligência às nossas operações, disse ele. Análise de padrões, avaliação de terreno, esse tipo de coisa. Sim, sargento-chefe. Ótimo. Então entende o seu papel. Analisa. Aconselha. Não participa em decisões táticas e absolutamente não se envolve em assuntos operacionais. O maxilar dele contraiu. Já tivemos pessoal de apoio que tentou bancar o soldado. Não correu bem para ninguém. Rita sustentou o olhar dele sem desviar. Compreendo mal o meu papel, sargento-chefe. Estou aqui para manter os seus homens vivos com melhor inteligência. Então não teremos problemas. Brígido virou-se dispensando-a. Instale-se. O briefing é às 18. Não se atrase. Ele voltou para os seus homens sem outra palavra. Rita observou-o afastar-se, notando a leve coxeadura na perna esquerda, a forma como ele favorecia o lado direito. Lesões antigas que nunca tinham cicatrizado totalmente. O dano acumulado de décadas passadas no caminho do perigo. Ela recolheu o equipamento e dirigiu-se à secção de inteligência, uma estrutura de madeira e lona que cheirava a pó e café queimado. O seu posto de trabalho era uma secretária metálica num canto rodeada de mapas classificados e terminais de computador. Alguém deixara um post-it na sua cadeira. Bem-vinda a Chapman. Tenta não atrapalhar. Rita amassou o papel e atirou-o para o lixo. Depois, sentou-se e começou a trabalhar. À meia-noite já tinha revisto todas as operações conduzidas a partir de Chapman nos últimos 6 meses. Cada relatório pós-ação, cada resumo de inteligência, cada notificação de baixa. O que encontrou fez o sangue gelar. 3 missões nos últimos 4 meses resultaram em baixas inesperadas. Uma emboscada no Vale de Tange que matou 2 operadores. Uma incursão a um complexo na província de Achin que descambou quando combatentes inimigos surgiram de posições que deveriam estar limpas. Uma extração de helicóptero que sofreu fogo vindo de uma linha de crista que ninguém identificara como ameaça. Em cada caso, Rita encontrou o mesmo padrão. Alguém tinha enviado uma análise de terreno prevendo exatamente o que correria mal. Alguém identificara posições de tiro ocultas, aproximações de simuladas zonas mortas que os inimigos poderiam usar para emboscadas. E esse alguém tinha sido ignorado. Rita abriu os arquivos originais de análise e verificou os registros de submissão. O estômago apertou-se quando viu os nomes. Segundo o sargento Diana Whitman, analista de terreno, enviara a avaliação detalhada da operação no Vale de Tange, avisando sobre posições elevadas na crista 447, com campos de tiro claros. Recomendação alterar rota de aproximação ou estabelecer overwatch na crista 447. Avaliação arquivada. Recomendação não implementada. 2 operadores mortos por tiros provenientes da crista 447. Sargento Marco Veiga, especialista em inteligência, submetera uma análise de padrões, sugerindo que combatentes inimigos tinham estabelecido uma rede de túneis ligando complexos na província de Rachin. Recomendação: solicitar meios adicionais de reconhecimento aéreo antes da incursão.
Avaliação arquivada. Recomendação não implementada. 3 operadores feridos quando inimigos emergiram do sistema de túneis. Oficial técnica. Patrícia Santos. Analista de imagens identificar assinaturas térmicas numa crista sobre o ponto primário de extração. Recomendação deslocar o ponto de extração para local alternativo ou neutralizar a ameaça antes da aproximação do helicóptero. Avaliação arquivada. Recomendação não implementada. O helicóptero recebeu 17 impactos durante a extração. O artilheiro da porta morreu. 3 analistas. 3 avisos. 3 desastres que poderiam ter sido evitados. Rita recostou-se na cadeira, a mente a correr. Isto não era incompetência. Era padrão. Alguém estava a ignorar deliberadamente as avaliações de inteligência e operadores estavam a morrer por causa disso. Ela foi mais fundo cruzando as análises descartadas com a cadeia de comando. O mesmo nome aparecia sempre. Sargento-chefe Gonçalo Brígido. Todas as avaliações tinham passado pela mesa dele. Cada recomendação marcada como revista, sem ação necessária seguido das iniciais dele. Cada aviso arquivado e esquecido enquanto homens morriam. Rita ficou a olhar para o ecrã durante muito tempo, o brilho frio do monitor refletindo no seu rosto. Pensou no post-it na sua cadeira. Pensou na forma como Brígido a dispensara no heliporto. Pensou em cada comentário condescendente, cada olhar de desprezo, cada suposição de que ela era apenas mais uma rata de secretária que não percebia nada de operações reais. E pensou em Eugênio calado, deitado numa cama de hospital, com tubos nos braços, fazendo-a prometer que nunca deixaria ninguém dizer-lhe do que era capaz. Ela abriu um novo documento e começou a escrever. A sala de briefing estava lotada. 23 operadores. Enchiam as cadeiras metálicas dobráveis as suas armas e equipamentos, criando um caos controlado de material tático. O ar cheirava a óleo de arma e testosterona, o aroma particular de homens a preparar-se para a violência. Rita ficou encostada à parede do fundo, segurando um tablet enquanto observava Brígido posicionar-se à frente da sala. Ouçam bem, disse ele, e a sala silenciou. Temos um alvo de alto valor, Farouk Nazari, comandante insurgente, responsável pela rede de IED, que tem atingido os nossos comboios na Estrada Nacional K7. A inteligência sugere que ele está a operar a partir de um complexo na província de Rachin, aproximadamente 20 quilômetros a nordeste da nossa posição. Uma imagem de satélite apareceu no ecrã atrás dele. Rita reconheceu-a imediatamente. Ela passara 6 horas a estudar aquele terreno, identificando cada dobra do solo, cada potencial posição de tiro, cada zona morta capaz de ocultar movimento inimigo. A missão é capturar ou eliminar, continuou Brígido. Vamos inserir de helicóptero a 0430, avançar por terra até o complexo alvo e executar uma ação direta. A Overwatch primária será estabelecida nesta linha de crista aqui. Ele apontou para uma posição no lado leste do vale. Isso dá aos nossos atiradores uma linha de visão limpa para o complexo e para a rota principal de aproximação. O aperto de Rita no tablet intensificou-se. A crista leste. A mesma posição que ela analisara durante horas. A mesma posição que estava completamente errada. Ela levantou a mão. Os olhos de Brígido encontraram os dela na multidão, a expressão endurecendo. Sargento calado. Isto é um briefing operacional, não uma sala de aula. As perguntas podem esperar até ao fim. Sargento-chefe, com o devido respeito, preciso de abordar uma preocupação tática sobre a posição de Overwatch. A sala ficou em silêncio. 23 pares de olhos viraram-se para ela, alguns curiosos, a maioria hostis. Uma analista de inteligência mulher questionando decisões táticas de um operador de nível 1. O maxilar de Brígido enrijeceu. Continue, sargento. Partilhe a sua preocupação. Rita avançou um passo projetando a análise de terreno no ecrã principal. A crista leste parece ideal nas imagens de satélite, mas tem um problema significativo.
com base nos dados atmosféricos e nos padrões climáticos históricos, vão enfrentar shear de vento severo, naquela posição, a partir das 05h30. Estamos a falar de rajadas de 15 a 25 nós a funilar através do vale, com correntes térmicas que vão tornar o tiro de precisão extremamente difícil. Ela destacou outra posição no mapa. Além disso, a crista leste tem um ponto cego. Estas formações calcárias aqui criam uma zona de sombra invisível daquele ângulo. Se o inimigo estabeleceu posições de tiro nestas cavernas, os seus atiradores não as verão até ser tarde demais. A sala permaneceu silenciosa. Brígido encarou-a longamente a expressão indecifrável. Depois sorriu, mas sem calor algum. Sargento Calado disse lentamente: "Aprecio o seu entusiasmo." "Ah, sério? É refrescante ver pessoal de apoio que quer contribuir." A voz dele endureceu. "Mas temos conduzido operações nestas montanhas por 3 rotações. Os nossos atiradores sabem ler o vento. A nossa secção de inteligência já classificou estas cavernas como não ameaças. Sargento-chefe, a análise mostra o que computadores e satélites conseguem ver a milhares de quilômetros." Cortou ele, a paciência visivelmente a romper. "Não mostra o que operadores no terreno sabem após anos de experiência. Usamos a crista leste uma dúzia de vezes. Funciona. E 3 vezes nos últimos 4 meses, ignorar a análise de terreno resultou em baixas." As palavras escaparam antes que Rita pudesse detê-las. A avaliação da Diana Whitman sobre o Vale de Tange. A análise da rede de túneis do Marco Veiga. As assinaturas térmicas da Patrícia Santos. A temperatura na sala caiu 20 graus. O rosto de Brígido empalideceu. Depois ficou vermelho. As mãos cerraram-se em punhos junto ao corpo. Quando falou, a voz era quase um sussurro, mas ressoou em todos os cantos da sala. "Aquelas operações são classificadas. Aquelas baixas não são da sua conta. E aquelas analistas." Ele interrompeu-se claramente, lutando para manter o controlo. "Aquelas analistas fizeram previsões teóricas com base em dados incompletos. Nós fizemos decisões táticas com base na realidade operacional. A realidade operacional matou 5 pessoas, sargento-chefe." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rita sentiu a hostilidade irradiar dos operadores à sua volta. Ela cruzara uma linha que nenhum elemento de apoio devia cruzar. Questionara um comandante de nível 1 diante dos seus homens. E pronunciara os nomes dos mortos. Brígido aproximou-se dela suficientemente perto para que ela visse a veia pulsando na têmpora dele. "Vou deixar algo muito claro, sargento. Está aqui para analisar dados e preparar relatórios. Não está aqui para questionar decisões táticas tomadas por operadores com mais experiência de combate do que alguma vez terá. Não está aqui para brincar aos soldados." Ele inclinou-se mais perto, a voz reduzida a um sibilo, destinado apenas aos ouvidos dela. "E se alguma vez mencionar esses nomes novamente, ponho-a no próximo voo de regresso tão depressa que a sua cabeça vai girar." Fui claro. Rita sustentou o olhar dele sem piscar. "Cristalino, sargento-chefe. Ótimo. Então sente-se e cale-se, e deixe os adultos tratar da parte cinética." Ele virou-se de volta ao briefing, dispensando-a completamente. Rita regressou ao seu lugar encostada à parede, o coração a martelar, mas o rosto perfeitamente calmo. Ela sabia que isto aconteceria. Sabia que os seus avisos seriam ignorados tal como todos os outros. Mas também tinha feito uma promessa. Uma promessa a um homem que morria numa cama de hospital em Trás-os-Montes. Uma promessa de fazer os disparos que ninguém esperava. Enquanto Brígido continuava o briefing, Rita começou a planear. A batida à porta veio às 22h. Rita abriu e encontrou o primeiro sargento Sérgio Barreto parado na escuridão, a caixa do seu rifle de precisão pendurada ao ombro. Tinha 38 anos, o porte magro e os olhos pacientes de um homem que passara anos a aprender a esperar pelo disparo perfeito. "Importa-se que eu entre." A voz dele era baixa, cuidadosa, a voz de alguém que não queria ser ouvido.
Rita afastou-se e deixou-o entrar. Barreto pousou a caixa do rifle sobre a secretária e voltou-se para ela. Isso exigiu coragem. O que fez lá dentro exigiu desespero. Pessoas estão a morrer porque ninguém ouve. Pessoas estão a morrer porque o sargento-chefe Brígido não consegue admitir que estava enganado. O maxilar de Barreto contraiu-se. A operação do Vale de Tange, eu estive lá. Vi o primeiro cabo Morrison e o primeiro cabo Chen serem atingidos daquela linha de crista, a mesma linha que a Diana Whitman avisou. Ele meteu a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Eu puxei os seus scores de qualificação da base de dados. Alcochete os exercícios conjuntos da OTAN na Alemanha. Rita não disse nada. Barreto desdobrou o papel e estudou-o abanando a cabeça lentamente. Estes scores são impossíveis. Eu tenho competido em tiro há 20 anos. Treinei com alguns dos melhores atiradores do mundo e você superou todos eles. Números numa folha não significam nada. Pergunte ao sargento-chefe Brígido. Números numa folha são exatamente o que são. E estes números dizem-me algo importante. Barreto encontrou os olhos dela. Você não é uma analista de inteligência que por acaso sabe disparar. Você é uma atiradora que por acaso trabalha em inteligência. Ele retirou um pequeno bloco de notas do bolso da calça de combate e colocou-o na mesa ao lado da caixa do rifle. Estava cheio de coordenadas escritas à mão, cálculos de vento e avaliações de terreno. A crista do norte, disse ele, apontando para um esboço no caderno. Tenho estudado isto há meses. É uma posição melhor que a crista leste em todos os aspectos que importam. Melhor sombra de vento, melhores linhas de visão, e tem vista clara para aquelas cavernas calcárias que o Brígido insiste em ignorar. Rita estudou o esboço, a mente a acelerar. Por que está a dizer-me isto? Porque amanhã de manhã eu vou estar naquela crista leste, a lutar contra chiar de vento e pontos cegos, tentando manter os nossos homens vivos com uma mão amarrada atrás das costas. A voz de Barreto era amarga. E porque tenho a sensação de que não vai seguir ordens como uma boa ratinha de secretária. Ele avançou para a porta, mas parou. O trilho de cabras para a crista do norte começa a cerca de 300 metros do portão principal. Não está em mapa oficial nenhum. A subida demora uns 40 minutos. Se souber o que está a fazer. E se eu não souber? Barreto olhou para ela e pela primeira vez algo como esperança brilhou nos olhos dele. Então acho que a verei no briefing da manhã, sargento. Ele abriu a porta e parou uma última vez. Se as coisas correrem mal amanhã, se o Brígido estiver errado e aquelas cavernas estiverem cheias de combatentes, vamos precisar de alguém a observar de um ângulo que ninguém espera. Ele prendeu o olhar no dela. Espero que esteja lá fora. A sério. Depois desapareceu, deixando Rita sozinha com o caderno dele e com uma decisão que mudaria tudo. Ela não dormiu naquela noite. Em vez disso, ficou a secretária a estudar as notas de Barreto e a sua própria análise de terreno, memorizando cada contorno do terreno, cada padrão de vento, cada posição de tiro possível. Calculou tabelas de queda balística para todas as distâncias entre 500 e 2.000 metros. Estimou deriva de vento para todos os ângulos possíveis. E pensou em Eugênio Calado. Pensou na manhã gelada no Gerês em que ele lhe ensinara a ler o vento. Na forma como descrevera as colinas de Moçambique, onde jovens soldados portugueses tinham morrido na selva, enquanto guerrilheiros surgiam das linhas de crista em vagas intermináveis. As lições que ele aprendera naquele inferno verde, lições que o mantiveram vivo quando tantos outros morreram. Paciência significa sobrevivência, dissera ele. Observação significa vantagem. E o melhor disparo é aquele que ninguém espera que faças. Às 03h45, Rita tomou a sua decisão. Vestiu-se no escuro, enfiando o equipamento de combate com eficiência treinada. Fez a mochila de assalto com munição água e o telescópio de observação que ninguém tinha perguntado. Ela guardou o caderno de couro do Eugênio no bolso interno do colete, junto ao coração. Na sala de armamento,
registrou a saída de um rifle de precisão MSG-90A1, justificando que precisava de ajustar a ótica antes da operação da manhã. O armeiro, um sargento experiente chamado Patterson, que estava no exército há mais tempo do que Rita tinha de vida, olhou para os scores de qualificação dela no ecrã do computador e não disse nada. Apenas lhe entregou o rifle, 2 caixas de munição de longo alcance e um olhar que dizia claramente que sabia exatamente o que ela planeava fazer. Boas caçadas, murmurou ele. Às 04h30, quando os helicópteros EH-101 Merlin levantaram voo da base avançada, João Pereira levando Brígido e a sua equipa de assalto até o complexo-alvo, a 3ª sargenta. Rita, calado, escorregou discretamente por entre o arame e começou a subir em direção à crista norte. A missão estava prestes a começar e ninguém esperava que ela fosse fazer o disparo. A crista do norte erguia-se da escuridão de Corazã, como a espinha de um dragão adormecido. Rita subia em silêncio as botas, encontrando apoio na pedra antiga que testemunhara 1000 guerras antes desta. O trilho de cabras que Barreto descrevera mal era visível, uma cicatriz estreita entre cascalho e arbustos secos, navegável apenas por quem soubesse exatamente onde pisar. Ela movia-se com a paciência que o avô lhe ensinara, sem pressas, sem movimentos inúteis. Cada passo deliberado, cada apoio testado antes de entregar o peso. O MSG-90A1 estava preso às costas. O seu peso familiar, um conforto na escuridão. O vento começou a aumentar à medida que ela subia exatamente como a sua análise previa. O ar frio canalizava-se pelo vale abaixo, criando a turbulência que tornaria o tiro de precisão quase impossível a partir da crista leste. Por volta das 05h30, aquelas rajadas chegariam aos 25 nós. Brígido e a equipa estariam a caminhar para um pesadelo. Rita verificou o relógio. 04h47. A equipa de assalto desembarcaria dos helicópteros naquele instante, começando a progressão terrestre para o complexo-alvo. Ela tinha menos de 1 hora para alcançar a sua posição. Acelerou o passo. As estrelas começavam a desaparecer quando atingiu o topo, o horizonte a leste brilhando com a primeira luz pálida do amanhecer. Rita deixou-se cair de barriga e rastejou os últimos 50 metros até a depressão natural no calcário, um ponto que oferecia camuflagem perfeita e uma vista desobstruída de todo o vale. Soltou o rifle e começou a montar tudo com movimentos automáticos de tantos anos de prática bípode estendido. Tampas da ótica retiradas. Munição ao alcance da mão. Telescópio de observação ajustado à esquerda. Só então permitiu-se olhar para o que estava à sua frente. O vale estendia-se como um mapa tridimensional. Cada detalhe exatamente onde a sua análise dizia que estaria. O complexo-alvo situava-se no centro, um conjunto de edifícios de tijolo cru, cercados por um muro baixo. A rota primária de aproximação serpenteava pelo fundo do vale, oferecendo cobertura, mas também criando uma zona de morte perfeita para quem observasse lá de cima. E ali, escavadas nas falésias calcárias que dominavam a rota, estavam as cavernas. Rita sentiu o sangue gelar. Pelo telescópio, viu movimento dentro das aberturas escuras, sombras que se mexiam com a luz nascente, um brilho metálico, onde não deveria existir nada metálico. Contou as posições devagar, o coração afundando a cada nova descoberta. 6 posições de combate. Não 3, 6. Arranjadas em padrão triangulado, perfeitas para uma emboscada devastadora. Ela orientou a ótica para a crista leste, onde Barreto e a equipa oficial de Overwatch deviam estar a montar posição. Deste ângulo, via o que eles não podiam ver. Formações calcárias criando um ponto cego total. As cavernas estavam completamente invisíveis da crista leste, escondidas atrás de uma dobra no terreno. Uma dobra que parecia insignificante na imagem de satélite, mas que mudava tudo no terreno real. Brígido tinha colocado os snipers no sítio errado. A equipa de assalto caminhava diretamente para uma armadilha,
e os homens que deviam protegê-los nem sequer podiam ver a ameaça. Rita ligou o rádio mudando para a frequência de apoio monitorizada pela equipa. Qualquer estação aqui é calado. Tenho visual em 6 posições inimigas com vista direta para a rota primária de aproximação. Quadrícula 42. Sierra Whiskey, Delta 831264. Solicito interrupção imediata do avanço e autorização para engajar sob doutrina de ameaça iminente. Estática. Depois a voz de Brígido tensa de fúria. Calado, o que diabo está a fazer nesta frequência? Eu ordenei que ficasse na base. João Pereira, sargento-chefe, a equipa de assalto está a caminhar para uma emboscada preparada. Conto 6 posições de combate com armas coletivas. A sua equipa de Overwatch não consegue vê-los a partir da crista leste. Solicito permissão para abrir fogo. Negativo. Regresse imediatamente à base. Esta é uma ordem direta. Sargento-chefe, os seus homens vão morrer se continuarem por essa rota. Calado. A voz de Brígido desceu para um sussurro perigoso. Se não sair dessa frequência e não regressar à base agora, eu pessoalmente vou garantir que passa o resto da sua carreira a contar mantas num depósito logístico. Estou a ser claro. Rita fechou os olhos por um momento, o dedo pousado no botão de transmissão do rádio. Pensou na carreira. Pensou no processo disciplinar que certamente viria se desobedecesse a uma ordem direta. Pensou em tudo o que tinha conquistado, em tudo o que tinha sacrificado. Depois pensou nos homens a caminhar naquele vale. Jovens com famílias à espera em casa. Homens que confiavam nos seus comandantes para os manter vivos. Homens que não faziam ideia de que estavam a 30 segundos da morte. Pensou em Eugênio calado, deitado numa cama de hospital, a fazê-la prometer que faria os disparos que ninguém esperava. Ela largou o botão de transmissão. Não respondeu. Pelo telescópio, observou a equipa de assalto a continuar o avanço. Moviam-se em coluna tática 6 operadores espaçados a 5 metros armas, prontas profissionais disciplinados completamente alheios à morte, que os esperava nas cavernas calcárias. O ponta da coluna tinha 24 anos. Rita sabia porque memorizara todos os ficheiros de pessoal antes da missão. Primeiro cabo Miguel Márcio, 2 comissões de combate recém-casado. A esposa esperava o primeiro filho dentro de 3 meses. Ele caminhava diretamente para a zona primária de morte. Nas cavernas acima dele, Rita via os metralhadores a posicionarem-se. Armas coletivas PKM capazes de disparar 650 tiros por minuto. Àquela distância contra alvos ao ar livre, o efeito seria catastrófico. 15 segundos até Márcio entrar na zona de morte. Rita tomou a decisão. Ajustou o rifle alinhando a cruz da mira no metralhador mais próximo. Distância, 1/247 metros. Vento, 17 nós do noroeste rajadas até 23. Temperatura 8 badaciltos. Umidade, 31%. Elevação 2.200 metros acima do nível do mar. Os cálculos fluíram na mente dela como água, cada variável encaixando com a precisão de um relojoeiro mestre. Queda da bala a esta distância cerca de 11,5 metros. Desvio pelo vento 66 centímetros. Tempo de voo 2,1 segundos. Ela ajustou a ótica 18,7 MOA para cima. 6,2 MOA para a esquerda e uma ligeira compensação adicional para as rajadas. A cruz estabilizou no peito do metralhador. Rita expirou devagar, deixando o coração entrar no ritmo constante que o avô lhe ensinara. Sentiu o gatilho contra o dedo, o peso exato da pressão medido em gramas. Pensou em Eugênio na promessa feita nas manhãs geladas no Gerês, em que ele a preparou exatamente para este momento. O melhor disparo é aquele que ninguém espera que faças. Ela puxou o gatilho. O rifle recuou no ombro. A bala saiu do cano a 880 metros por segundo, iniciando a longa viagem pelo ar rarefeito da montanha. Rita seguiu o projétil pelo telescópio, vendo o arco invisível cruzar o vale lutando contra a gravidade e o vento curvando-se de maneiras que só um atirador mestre conseguiria prever. 2.
Segundos depois, o metralhador foi projetado para trás e caiu. Rita já manejava o ferrolho inserindo outra munição, movendo a mira para o segundo alvo. O assistente olhava para o companheiro caído, confusão estampada no rosto. Ele não fazia ideia de onde o tiro viera. A esta distância, o som só chegaria 4 segundos depois, muito depois da bala. Ela ajustou para a nova leitura do vento 3 Newton de variação nos últimos 10 segundos, 2 nós a menos. As mãos corrigiram automaticamente. A mira pousou sobre o segundo alvo. Puxou o gatilho. Recuo. 2, 1 segundos. O assistente caiu. O terceiro combatente era mais inteligente. Vira os 2 homens caírem. Reconhecera o padrão dos impactos de alta velocidade. Atirou-se para a PKM, tentando orientar a arma para o vale antes que o atirador fantasma o encontrasse. Rita deslocou a mira. Agora um alvo em movimento mais difícil, mas era exatamente para isto que treinara. Ela antecipou o movimento liderando o alvo 45 centímetros para a frente, contabilizando a velocidade dele e o tempo de voo da bala. Puxou o gatilho. Recuo. O terceiro combatente caiu sobre a metralhadora que tentava alcançar o sangue a manchar o calcário antigo. 3 tiros. 3 mortes. 8 segundos. E então o rádio explodiu em ruído. Contacto, estamos sob fogo da linha de crista. De onde raio veio isso? Quem fez aquele disparo? A voz de Brígido cortou o caos, crua, cheia de incredulidade e fúria. Quem está a engajar, identifique-se. Rita ativou o rádio, a voz firme apesar da adrenalina a inundar-lhe teu corpo. Calado, Crista Norte. 3 hostis eliminados. Ameaça iminente à equipa de assalto neutralizada, segundo doutrina de engajamento defensivo. Silêncio na frequência. Silêncio absoluto. Depois a voz de Brígido mal acima de um sussurro. Calado. Acabou de desobedecer a uma ordem direta e engajar combatentes inimigos sem autorização. Afirmativo, sargento-chefe. O ponta da sua coluna estava a 3 segundos de entrar numa zona de morte. Tem 3 posições adicionais de inimigos a 170 graus elevação mais 30 metros. Recomendo supressão imediata. Mais silêncio. Rita quase conseguia ouvir Brígido a processar o que tinha acabado de acontecer. Uma analista de inteligência mulher tinha acabado de salvar a equipa de assalto de uma emboscada catastrófica, com 3 disparos impossíveis numa distância que muitos atiradores experientes considerariam extrema. O mundo dele estava a desmoronar-se em tempo real. Mas antes que pudesse responder, os combatentes insurgentes restantes abriram fogo. O vale explodiu em caos. Clarões de boca de fogo surgiam de 3 cavernas diferentes, enquanto os inimigos despejavam rajadas sobre a equipa de assalto. Os operadores da UOE atiraram-se para trás de rochas e fendas, respondendo com as carabinas, mas estavam mal posicionados e completamente em desvantagem. Sérgio, onde raio está o meu Overwatch? Brígido berrou pelo rádio. A resposta de Barreto veio tensa, misturada com tiroteio. Estamos sob fogo. Peterson foi atingido. As cavernas estão no nosso ponto cego. Não vemos nada. Estamos a 0. A crista leste tinha se tornado numa armadilha mortal. Barreto e a sua equipa estavam encurralados, incapazes de engajar inimigos que não conseguiam ver e incapazes de recuar sem ficarem expostos. Então, quem vai suprimir essas posições? Rita voltou ao rádio. Tenho linha de visão clara para as 3 posições restantes. Solicito permissão para engajar. Uma rajada de PKM atingiu a rocha perto de Brígido, projetando fragmentos de calcário sobre ele. O sargento-chefe mergulhou atrás de cobertura, o rosto contorcido, num conflito interno violento, orgulho a dizer-lhe para recusar. Protocolo a dizer-lhe para recusar. Décadas de crença sobre analistas e mulheres em combate, a dizer-lhe para recusar. Mas os homens dele estavam a morrer. Calado. A voz saiu rígida, controlada. Está autorizada a tio a engajar. Chame os seus disparos. Rita já estava em movimento.
Virou a mira para a posição ativa mais próxima à boca de uma caverna, a cerca de 1.100 metros a sudoeste. 2 combatentes visíveis, um na PKM, outro a alimentar as cintas de munição. Engajando posição 2, transmitiu ela. Recomendo que a equipa de assalto se mova para a cobertura ao meu sinal. Ajustou a mira, compensou o vento e disparou. O metralhador tombou sobre a arma. Alvo abatido, a avançar para a posição 3. O municiador tentou assumir a PKM. Rita colocou-lhe uma bala no peito antes que pudesse carregar o mecanismo. Segundo alvo abatido. Elemento de assalto, avancem agora. Ela ouviu Brígido a gritar ordens, ouviu os operadores levantarem-se e correrem para melhores posições. A mira dela já seguia para a terceira posição inimiga ativa. Esta era mais difícil. Os insurgentes tinham reconhecido a ameaça e ficaram profundamente dentro da caverna, expondo apenas o cano da PKM enquanto disparavam às cegas para o vale. Rita não tinha ângulo para atingir o atirador, mas podia ver as caixas de munição empilhadas contra a parede interna da caverna. Ajustou a mira, calculando o ângulo necessário para ricochetear uma bala no calcário e fazê-la desviar para as caixas. Um disparo impossível. Daqueles que só existem em filmes ou em histórias antigas. Eugênio tinha feito um disparo assim uma vez em Moçambique, para salvar um pelotão cercado. Rita expirou e puxou o gatilho. A bala atingiu o calcário exatamente no ângulo calculado, desviando-se para dentro da pilha de munição. A explosão resultante percorreu a caverna, silenciando a metralhadora para sempre. Posição 3 neutralizada, relatou ela com calma fria. Resta uma ameaça a 210 de distância aproximada a 800 metros. A voz de Barreto surgiu no rádio, pura incredulidade. Calado. Acabou de fazer a bala ricochetear na parede da caverna e explodir o estoque de munição deles. Afirmativo. Isso é impossível? Aparentemente não. A última posição inimiga ficou silenciosa quando Barreto e a equipa dele finalmente conseguiram adquirir o alvo a partir da crista leste. Com Rita a chamar correções de vento, os disparos da equipa de Overwatch finalmente encontraram os alvos apesar das condições impossíveis. A emboscada tinha terminado. Rita permaneceu deitada na sua posição, o coração a martelar, as mãos firmes no rifle. Tinha acabado de matar 7 homens, 7 seres humanos que nunca mais veriam o nascer do sol, que nunca mais segurariam os filhos, que nunca mais envelheceriam. Ela não sentiu nada, nem satisfação, nem arrependimento. Apenas um vazio oco onde a emoção deveria estar. Era isto que o avô tentara avisá-la. Este era o preço de ser boa a matar. Mas depois ouviu a voz trêmula, mas viva de Miguel Márcio no rádio, relatando que o elemento dele estava seguro. Pensou na esposa dele em casa sem saber quão perto estivera de ficar viúva. Pensou na criança que nunca saberia que um desconhecido numa crista distante acabara de lhes devolver o pai. E então soube que fizera a escolha certa. O rádio crepitou com a voz de Barreto. Calado, temos movimento no complexo alvo. Parece que o Nazari está a tentar exfiltrar. Rita girou a mira na direção do complexo, percorrendo edifícios e muros em busca do HVT. Barreto tinha razão. Um grupo de veículos estava a juntar-se junto ao portão oeste, e homens armados carregavam equipamento nas viaturas. Tenho visual, relatou ela. SUV preto, portão oeste. Pelo menos 6 guarda-costas. Distância até ao alvo. Rita calculou rapidamente. 1.547 metros. Alcance extremo. O vento está instável, acrescentou. Consegues fazer o disparo. Ela estudou as condições pela mira. O vento mudava constantemente, rodopiando pelo vale em padrões imprevisíveis. Àquela distância, um erro mínimo de cálculo significaria falhar por metros. E Nazari estava a mover-se já a abrir a porta do SUV blindado. Desconhecido, admitiu ela. Está no limite do alcance eficaz do MSG-90. As condições de vento são marginais. Ele vai escapar calado. Se chegar às montanhas, perdemo-lo durante meses.
Rita observou Nazari agarrar no puxador da porta. Em 30 segundos, estaria dentro do veículo protegido por blindagem que o rifle dela não conseguia penetrar. O homem responsável por dezenas de mortes de militares da OTAN iria escapar para matar de novo. Ela tomou a decisão, engajando o HVT. Os cálculos percorreram-lhe a mente mais rapidamente do que o pensamento consciente. Distância 547,1 milha. Além do alcance eficaz, mas não além dos limites físicos da arma. Vento 19 nós de oeste-noroeste, alternando para oeste-sudoeste a cada 3-4 segundos. Temperatura a subir com o nascer do sol, densidade do ar a mudar. Queda da bala 14 metros. Tempo de voo 2-4 segundos. 2-4 segundos. Uma eternidade em que tudo poderia mudar. Rita controlou a respiração. Observou os indicadores de vento, o movimento do pó no complexo, o ondular subtil da roupa das figuras distantes. Esperou pelo padrão, pelo momento em que o caos se alinharia. A voz de Eugênio ecoou na memória. Paciência significa sobrevivência. Observação significa vantagem. O vento mudou. Por um breve instante, os padrões alinharam-se. Uma janela de calma relativa. Rita puxou o gatilho. O rifle rugiu. A bala iniciou a longa viagem subindo contra a gravidade antes de começar a mergulhar em direção ao alvo. Rita seguiu-a pela mira contando os segundos, o coração suspenso entre batidas. 1 segundo. A bala ainda subia. 2 segundos. Início da descida agora lutando contra o vento. 2, 4 segundos. Falha. A bala atingiu o aro da porta do SUV, a centímetros da cabeça de Nazari. O comandante talibã deu um salto e atirou-se para dentro do veículo. A porta fechou-se com estrondo. O motor rugiu. Rita recarregou introduzindo a última munição. O SUV acelerava dirigindo-se para a estrada oeste. Em segundos desapareceria atrás das muralhas. Nazari fugiria para as montanhas. Ela tinha um disparo, uma última oportunidade. Mas o veículo estava em movimento. O vento mudava outra vez. A distância era extrema. Cada fator jogava contra ela. Ela pensou nos IEDs colocados pela rede de Nazari, nos comboios emboscados nos jovens soldados que regressaram a casa em caixões cobertos com bandeiras por causa do ódio daquele homem. Pensou em Eugênio a ensiná-la a disparar nas manhãs geladas do Gerês, na forma como descrevera os guerrilheiros a surgirem das linhas de crista em Moçambique e nos atiradores portugueses que os contiveram com tiros impossíveis, feitos em condições impossíveis. A bala não se importa com quem a dispara, dissera ele. Só exige que a mão seja firme e o coração verdadeiro. A mão de Rita estava firme. O coração verdadeiro. Ela antecipou a trajetória do veículo em movimento por cerca de 2 metros, compensando a sua velocidade e o tempo de voo da bala. Acrescentou mais 20 centímetros para o vento que começava a aumentar vindo do oeste. Prendeu a respiração e deixou o mundo reduzir-se a nada além da cruz da mira e o alvo. Ela puxou o gatilho. 2-4 segundos de silêncio. A bala atravessou o para-brisas do SUV e encontrou Farouk Nazari no banco do condutor. O veículo perdeu o controle e guinou e embateu violentamente no muro do complexo. HVT abatido, relatou Rita a voz plana. Alvo eliminado. O rádio ficou silencioso durante um longo momento. Depois a voz de Barreto baixa cheia de assombro. Calado. Isso foi a 1.500 metros num alvo em movimento através de um para-brisas. 1547. Corrigiu Rita automaticamente. Isso não é possível. Mas tinha acontecido. E algures no Vale Garrett Brígido estava a olhar para a crista norte com outros olhos. Todo o seu entendimento sobre capacidade e limitação desmoronava-se como as falésias de calcário ao redor. O impossível tornara-se possível e tudo tinha mudado. O sol já estava alto, lançando sombras compridas pelo vale. O elemento de assalto tinha assegurado o complexo encontrando um tesouro de material de inteligência
e componentes de fabrico de bombas. A missão fora um sucesso total. Mas Rita permaneceu na sua crista observando pela mira os operadores a moverem-se lá embaixo. Sentia-se desligada da celebração separada da vitória. Hoje tinha matado 9 homens. 9 vidas terminadas pelas suas mãos, pela sua perícia, pelas suas escolhas. Eugênio nunca falara diretamente dos homens que matara em Moçambique. Mas algumas noites ela ouvira-o chorar durante o sono. Vira-o olhar para o vazio perdido em memórias que não desvaneciam, não importava quantos anos passassem. Agora ela entendia. O rádio crepitou com a voz de Brígido. Calado, responda. Calado aqui. Uma longa pausa. Quando Brígido falou de novo, a voz era diferente, mais baixa, desprovida da arrogância que marcara todas as interações entre eles. Estamos prontos para a extração. Os Chinooks estão a chegar. Preciso que mantenha Overwatch até estarmos no ar. Entendido? Outra pausa depois, quase com relutância. Calado. O que fez hoje aqueles disparos? Ele parou lutando com palavras que não vinham facilmente a um homem que construíra a carreira sobre certeza e controlo. Eu faço isto há 20 anos, disse finalmente. Trabalhei com os melhores atiradores do mundo. Delta Devgru Eza, os melhores dos melhores. A voz dele falhou. Nunca vi nada parecido com o que fez hoje. Nunca. Nem uma vez. Rita não disse nada. Nada precisava ser dito. Quando regressarmos a João Pereira, continuou ele, vamos ter de falar sobre o que aconteceu aqui e sobre o que acontece a seguir. Sim, sargento-chefe. Os Chinooks surgiram no horizonte, as pás a bater no ar frio da montanha. Rita observou pela mira, enquanto o elemento de assalto embarcava, enquanto os helicópteros levantavam voo e viravam para sul rumo à base. Só então permitiu-se relaxar. Ficou deitada na crista, enquanto o sol subia o calor, infiltrando-se nos músculos cansados. Pensou em Eugênio em Trás-os-Montes, na longa estrada que a trouxera até ali. Tinha feito os disparos que ninguém esperava. Tinha provado que todos estavam errados e amanhã tudo seria diferente. As pás dos Chinooks mal tinham parado quando Rita começou a descer da crista norte. A descida demorou mais do que a subida. O cansaço instalava-se nos ossos, a adrenalina dissipando-se, deixando para trás um vazio pesado, que ia além da fadiga física. Estava acordada havia mais de 30 horas. Matara 9 homens. Fizera disparos que seriam estudados em escolas de snipers durante décadas. E ainda não sabia se enfrentaria um processo disciplinar ou uma condecoração. O sol estava alto quando finalmente alcançou o perímetro da base. Os guardas no portão olharam para ela enquanto se aproximava expressões de confusão misturadas com algo mais. Algo que se parecia muito com respeito. A notícia já se tinha espalhado. Atravessou o composto em silêncio consciente dos olhos que a seguiam de todas as direções. Os operadores que 48 horas antes a tinham descartado como uma ratinha de secretária, agora olhavam com outro tipo de atenção. Não hostilidade, não desdém. Algo mais próximo de reavaliação. A secção de inteligência estava vazia quando chegou. Ela pousou o rifle e o saco de equipamento, depois ficou ali parada no meio da sala subitamente sem saber o que fazer a seguir. A missão terminara. O seu papel estava concluído. E as consequências das suas ações ainda eram um mistério. Uma batida no batente da porta fez-a virar-se. Sérgio Barreto estava ali na entrada, a caixa do rifle de precisão sobre o ombro. Parecia tão exausto quanto ela pó a cobrir-lhe o rosto e o equipamento, mas os olhos brilhavam com uma emoção que ela não conseguiu identificar de imediato. Que manhã do inferno, disse ele baixinho. É uma forma de o dizer. Barreto entrou na sala e fechou a porta atrás de si. O Brígido está no toque a escrever o relatório pós-ação. A JAG já começou a fazer perguntas sobre o tiroteio. Toda a cadeia de comando está a tentar perceber o que raio aconteceu lá em cima. O estômago de Rita apertou.
Vão acusar-me. É isso que vim dizer-lhe. O rosto de Barreto abriu-se num sorriso lento. As imagens do drone chegaram. Cada segundo do confronto gravado em alta definição. O Brígido viu tudo, 3 vezes, e viu exatamente o que aconteceu. Viu a equipa dele a caminhar para uma zona de morte triangulada. Viu as metralhadoras a posicionarem-se para abrir fogo. Viu o ponta da coluna a 3 segundos da morte. Barreto fez uma pausa e viu-a salvar cada um deles. Rita expirou devagar, libertando tensão que nem percebera que estava a segurar. Então, sem processo disciplinar. Sem processo disciplinar. A JAG reviu as imagens e validou as tuas ações segundo a doutrina de engajamento defensivo. Impediste a perda iminente de forças amigas. Pelo manual, fizeste exatamente o que devias ter feito. Exceto pela parte em que desobedeci a uma ordem direta e ocupei uma posição onde não estava autorizada. O sorriso de Barreto alargou-se. Sim, bem. Essa parte está a ser mais difícil para o Brígido aceitar. Mas é complicado disciplinar alguém por salvar a vida de toda a tua equipa. Ele enfiou a mão no bolso da calça de combate e tirou uma pequena caixa de couro. Ele pediu-me para lhe entregar isto. Rita pegou na caixa e abriu-a. Dentro, repousando em veludo preto, estava uma Challenge Coin de latão. A insígnia da UOE, gravada com precisão, brilhando sob a luz fluorescente. No verso, uma inscrição simples. O único dia fácil foi ontem. Ele disse ganhou-a. Barreto continuou. Disse que qualquer pessoa que consiga disparar como você merece carregar o tridente, mesmo que nunca o vá usar no uniforme. Rita encarou a moeda sentindo o peso dela na palma da mão. Lembrou-se de todas as portas fechadas ao longo dos anos. Todas as qualificações arquivadas e esquecidas. Todas as vezes que alguém lhe disse que mulheres não pertenciam a certos papéis, certas posições, certas conversas. Aquela pequena peça de latão não mudava nada disso. Não lhe dava um MOS de atiradora de elite. Não lhe abria vaga numa unidade de operações especiais. Não apagava as barreiras institucionais que ainda definiriam a carreira dela. Mas significava que os homens que realmente importavam, os que tinham visto o seu trabalho, sabiam do que ela era capaz. E às vezes isso bastava. Há um briefing daqui a 2 horas, disse Barreto. O Brígido quer você lá. Debrief completo da operação com toda a equipa presente. Isso é uma ordem ou um pedido? A expressão de Barreto suavizou-se. Acho que é um pedido de desculpa, ou o mais perto disso que o Brígido consegue chegar. Ele moveu-se em direção à porta, depois parou. Para o que vale calado. Estou nisto há 20 anos. Trabalhei com atiradores de todas as unidades de Tier 1. Ninguém faz o que você fez hoje. Ninguém. Ele saiu sem esperar resposta. Rita ficou sozinha na sala vazia, rodando a Challenge Coin entre os dedos. O tridente captava à luz as bordas afiadas contra a palma. Pensou em Eugênio, na promessa que lhe fizera naquela cama de hospital, 2 anos antes, quando o cancro o ia levando pedaço a pedaço. Promete-me que nunca deixarás ninguém dizer-te do que és capaz. Ela tinha cumprido essa promessa. E agora era a altura de ver o que vinha a seguir. A sala de briefing estava diferente desta vez. Quando Rita entrou, as cadeiras estavam dispostas num semicírculo e não em filas rígidas. Os operadores não estavam agrupados a falar em murmúrio nem a verificar armas. Sentavam-se em silêncio, toda a atenção voltada para a frente, onde o Brígido estava ao lado de um grande ecrã. Todas as cabeças se voltaram quando ela entrou. Rita sentiu o peso dos olhares enquanto caminhava até uma cadeira vazia no fundo da sala. Mas antes que pudesse sentar-se, a voz de Brígido cortou o silêncio. 3ª sargenta Calado. 1ª fila. Assento do centro. Ela hesitou um momento sem saber se aquilo era uma armadilha ou um gesto. Mas a expressão do Brígido nada revelava. Então caminhou até a frente e sentou-se onde ele indicara.
O ecrã atrás dele ganhou vida, mostrando um fotograma congelado das imagens do drone. A imagem era granulada, mas clara o suficiente para distinguir todos os elementos. O vale, as posições de caverna, a equipa de assalto, em formação tática, a avançar para a zona de morte. E na crista norte, uma pequena figura deitada atrás de um rifle invisível para todos, exceto para o olho omnisciente do drone. Esta manhã, começou o Brígido, a voz plana e controlada. Conduzimos a Operação Thunder Strike. O objetivo primário era a captura ou eliminação do HVT Farouk Nazari. O objetivo secundário era a exploração de materiais de inteligência no complexo dele. Ele carregou num botão e as imagens começaram a passar. Rita viu-se no ecrã uma figura minúscula a executar disparos impossíveis a distâncias impossíveis. Ambos os objetivos foram alcançados. Continuou Brígido. Nazari foi eliminado. Recuperamos 17 terabytes de dados de inteligência. 0 baixas amigas. Ele fez uma pausa deixando as palavras assentar. 0 baixas amigas. Apesar de termos entrado numa emboscada preparada que a nossa secção de inteligência não conseguiu identificar. Apesar de termos colocado a equipa de Overwatch numa posição com um ponto cego crítico. Apesar de termos ignorado avisos repetidos da nossa analista destacada sobre os perigos exatos que iríamos enfrentar. A sala estava absolutamente silenciosa. Brígido virou-se diretamente para Rita. O maxilar contraído, os ombros rígidos com o esforço do que estava prestes a dizer. A terceira sargenta calado submeteu uma análise de terreno, prevendo posições inimigas nas cavernas calcárias. Eu ignorei essa análise. A terceira sargenta calado solicitou autorização para estabelecer Overwatch na crista norte. Eu neguei esse pedido. A terceira sargenta calado avisou-me na frente de toda a equipa que a nossa posição de Overwatch planeada tinha um ponto cego crítico que nos deixaria vulneráveis. Ele respirou fundo. Eu disse-lhe para se sentar e deixar os adultos tratar do trabalho cinético. Alguns operadores mexeram-se desconfortavelmente. Rita manteve o rosto neutro, mas o coração batia-lhe com força. Às 05h17 desta manhã, continuou Brígido, a terceira sargenta calado desobedeceu a minha ordem direta para permanecer na base. Seguiu para a crista norte, a posição que ela mesma recomendara exatamente quando o elemento de assalto entrava na zona de morte. A 247 metros com ventos de 17 nós e rajadas até 23, ela engajou e eliminou 3 metralhadores inimigos que estavam a segundos de abrir fogo sobre o nosso ponta de coluna. O drone mostrava os disparos em câmara lenta, 3 impactos, 3 corpos a cair, 3 vidas terminadas em 8 segundos. O primeiro cabo Miguel Márcio, disse Brígido voltando-se para o jovem operador perto da porta. Estava-lhe aproximadamente 3 segundos de entrar na zona primária de morte, quando a terceira sargenta calado executou aqueles disparos. Com base na posição das armas inimigas e na situação tática, é a minha avaliação que Márcio teria sido morto instantaneamente, seguido por pelo menos mais 2 elementos da equipa de assalto, antes que pudéssemos reagir. O rosto de Márcio empalideceu. Olhou para as imagens com o vazio de alguém que acabara de perceber quão perto estivera de nunca mais ver a esposa. A terceira sargenta calado continuou a engajar posições inimigas, eliminando mais 4 combatentes nos 12 minutos seguintes. As suas leituras de vento permitiram que a nossa equipa na crista leste engajasse alvos que de outra forma lhes eram invisíveis. Brígido avançou o vídeo. Às 05h34, ela identificou o HVT Nazari a tentar esfiltrar pelo portão oeste. A 547 metros, num alvo em movimento e através do para-brisas de um veículo, fez o disparo que terminou a missão. As imagens mostraram o SUV a derrapar em bater no muro e o corpo de Nazari tombado sobre o volante. 1547 metros, repetiu Brígido lentamente. Num alvo em movimento, através de vidro, com ventos variáveis.
Ele desligou o ecrã e enfrentou a sala. Faço operações especiais há 20 anos. Trabalhei com os melhores atiradores militares Delta Dev Gru ESA, os melhores que o nosso país alguma vez produziu. A voz baixou. O que a terceira sargenta Calado fez esta manhã é o melhor exemplo de tiro de precisão que eu já testemunhei. Não o melhor vindo de uma mulher. Não o melhor vindo de uma analista. O melhor que eu alguma vez vi. Ponto final. O silêncio era absoluto. Eu estava errado sobre a terceira sargenta Calado. Continuou ele, cada palavra a custar-lhe. Errado sobre as suas capacidades. Errado sobre o seu valor para esta equipa. E errado por ter ignorado os seus avisos que poderiam ter evitado que entrássemos naquela emboscada. Ele meteu a mão no bolso e retirou um papel dobrado. Esta manhã, submeti documentação para anexar permanentemente a terceira sargenta Calado, a nossa unidade como especialista de Overwatch dedicada. Também submeti uma recomendação para a Estrela de Bronze com dispositivo valor pelas suas ações durante a Operação Thunder Strike. Rita sentiu o sangue fugir do rosto. Uma Estrela de Bronze, para uma analista de inteligência. As implicações eram imensas. Por fim, disse Brígido, submeti uma nomeação para a terceira sargenta Calado frequentar o curso de interdição de alvos de operações especiais em Fort Bragg. Se for aprovado, ela será a primeira analista de inteligência alguma vez convidada a participar. Ele pousou o papel no púlpito e olhou diretamente para Rita. Eu devo-lhe um pedido de desculpa, sargenta. Não apenas por ter ignorado a sua análise. Não apenas por ter negado o seu pedido, mas por todas as suposições que fiz sobre si antes mesmo de a ver disparar. Por todas as vezes em que deixei que os meus preconceitos me cegassem para as capacidades que estavam bem à minha frente. Ellie estendeu a mão. Eu estava errado, e peço desculpa. Rita levantou-se devagar, sentindo os olhos de todos os operadores sobre ela. Estendeu a mão e apertou a dele, sentindo à força os calos construídos por décadas de combate. Desculpa, aceite, sargento-chefe. Brígido acenou uma vez, libertou a mão dela. Dispensados. Todos vocês vão descansar. Debrief às 18 réu. Os operadores saíram devagar, a maioria parando para acenar com a cabeça a Rita ao passar. Sem discursos, sem elogios. Apenas reconhecimento. Aceitação. Miguel Márcio foi o último a sair. Parou junto da cadeira dela, lutando para encontrar palavras que não vinham. Por fim, meteu a mão no bolso e tirou uma Challenge Coin gasta. Dev Gru, o mesmo tridente que Barreto lhe dera, mas este era diferente. Mais antigo, mais gasto, as bordas suavizadas por anos de uso. Esta era do meu pai, disse Márcio em voz baixa. Carregou-a por 3 missões antes de ser morto em Fallujah. Ele colocou a moeda na palma da mão de Rita. A minha mãe deu-ma quando entrei nas equipas. Ele gostaria que fosse sua. E então saiu, deixando Rita sozinha na sala de briefing vazia, com 2 Challenge Coins e um coração cheio de emoções que ela não conseguia nomear. O sol da tarde começava a pôr-se atrás das montanhas de Corazã, quando Rita finalmente permitiu a si própria descansar. Sentou-se no telhado da secção de inteligência, vendo as montanhas tornarem-se douradas e roxas, na luz que desaparecia. As moedas eram pesadas no bolso, pesos gêmeos, que representavam tudo pelo que ela lutara e tudo o que tinha provado. Mas a vitória parecia oca vazia. Pensou nos 9 homens que matara aquela manhã. 9 seres humanos que acordaram esperando ver outro pôr do sol, que tinham famílias, amigos, vidas para além do momento em que ela puxou o gatilho. Eugênio tentara prepará-la para isto. Falara sobre o peso de tirar uma vida, sobre como esse peso ficava conosco, muito depois da missão terminar. Descrevera os rostos que o visitavam nos sonhos, os soldados que matara em Moçambique, jovens que apenas cumpriam ordens, que apenas tentavam sobreviver. Nunca nos habituamos, dissera ele uma noite fria em Trás-os-Montes, o Bourbon a soltar-lhe a língua. Apenas aprendemos a carregar o peso.
Como uma mochila que nunca fica mais leve, não importa o quanto caminhes. Agora ela entendia. Um passo na escada fez-a virar a cabeça. Sérgio Barreto surgiu no topo, depois acomodou-se ao lado dela. Achei que a encontraria aqui, disse ele. Importo-me de ficar. Rita encolheu os ombros. País livre. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando o sol descer. Ao longe, a chamada para a oração ecoava de uma aldeia, a voz do muezim subindo e descendo em padrões antigos. A primeira vez é sempre a pior, disse Barreto finalmente. Matar, quero dizer. Fica menos difícil, mas nunca fica fácil. Se é que isso faz sentido. Faz sentido? Lembro-me da minha primeira confirmação de morte. Fallujah, 2004. Insurgente com um RPG prestes a disparar contra uma patrulha de Marines. 800 metros. Tiro limpo direto ao peito. A voz de Barreto parecia distante, perdida na memória. Não dormi 3 dias. Via o rosto dele sempre que fechava os olhos. Como é que ultrapassou isso? Não ultrapassei, disse ele. Não realmente. Apenas aprendi a viver com isso. Ele tirou um cantil do bolso da farda e ofereceu-lhe. Beber ajuda. Temporariamente, pelo menos. Rita bebeu um gole ardente de uísque. Sabia a Montana. Sabia a lar. O meu avô dizia que matar muda uma pessoa, disse ela. Que cada vida que tiras arranca um pedaço da tua alma. Que o truque é garantir que a parte que estás a perder vale as vidas que estás a salvar. Barreto acenou devagar. Homem inteligente o teu avô. Foi o melhor homem que conheci. Ele olhou para ela. Ele ensinou-te a disparar assim. Ensinou-me tudo. Ler o vento, calcular queda, encontrar os padrões que todos os outros ignoram. Rita tomou outro gole. Ele foi sniper de fuzileiros em Moçambique. Ele nunca falava diretamente disso, mas às vezes eu via nos olhos dele. As coisas que ele fez, as coisas que sobreviveu. Chosen foi inferno, inferno gelado, continuou Rita. Ele dizia que as montanhas lá se pareciam com Montana no inverno. Que às vezes, quando a neve caía e o vento uivava, ele quase conseguia fingir que estava em casa. A voz de Rita falhou. Ele morreu há 2 anos. Cancro. No fim, já nem conseguia segurar um rifle. Lamento, disse Barreto. Não lamentes. Ele viveu uma boa vida, uma vida cheia. E passou tudo o que sabia para mim. Ela tirou do bolso interno o pequeno caderno de couro, aquele que levara consigo para a Crista Norte naquela manhã. Isto são 50 anos de dados balísticos, padrões de vento, notas de tiro. Todas as lições que ele aprendeu, escritas para não serem perdidas. Barreto pegou no caderno com cuidado, folheando as páginas com dedos reverentes. Isto é incrível. O detalhe. A precisão. O teu avô era um artista? Ele era um guerreiro. O último de uma geração que já não existe. Rita recuperou o caderno segurando-o junto ao peito. Ele fez-me prometer continuar o legado dele. Provar que a nabilidade não quer saber de gênero ou origem ou das caixas onde tentam enfiar-nos. Tomar os disparos que ninguém espera. Barreto sorriu. Diria que cumpriste essa promessa. O sol já tinha desaparecido no horizonte. As montanhas eram agora silhuetas negras contra o céu, que descia do roxo ao preto. As estrelas começavam a surgir, as mesmas estrelas que tinham observado milênios de guerra nestes vales antigos. O que acontece agora? Perguntou Rita. Agora vais para o Sodic, disse Barreto com um encolher de ombros. Tornas-te oficialmente aquilo que sempre foste extraoficialmente. E depois? Voltas para aqui ou para algum outro lugar como este e fazes o que fazes melhor. Salvar vidas. Sim. Tomar os disparos que mais ninguém consegue. Sim.
provar que estão errados, vez após vez, até desistirem de duvidar. Barreto suspirou. E aqueles que nunca vão deixar de duvidar? Barreto deu um meio sorriso. Esses não interessam. Nunca interessaram. Ele levantou-se limpando o pó das calças. Vai dormir calado. Ganhaste isso. Desceu a escada deixando Rita sozinha com as estrelas e os seus pensamentos. Ela ficou lá durante muito tempo observando as constelações girarem lentamente no céu. Pensou em Eugênio em Montana nos anos de treino e sacrifício que a tinham trazido até aquele momento. Pensou nos homens que matara e nos homens que salvara. Pensou nas Challenge Coins no bolso, o peso da aceitação da pertença. E pensou no futuro. Fort Bragg. O Sodic. As batalhas que ainda estavam por vir. As portas que finalmente se estavam a abrir depois de anos a ouvir que estavam fechadas. A guerra não tinha acabado. Nunca acabaria realmente. Haveria sempre outra missão, outro alvo, outro disparo impossível que precisava de ser feito. Mas pela primeira vez na vida, Rita Calado sabia que enfrentaria esses desafios como ela mesma. Não como uma analista escondida atrás de um teclado. Não como uma atiradora fantasma sem nome. Mas como aquilo que realmente era uma guerreira. Um fantasma na crista. As 3 semanas que se seguiram passaram num borrão de debriefings e papelada. A recomendação para a estrela de bronze com V de valor subiu pela cadeia de comando recebendo apoio em todos os níveis. A nomeação para o Sodic foi aprovada mais rápido do que alguém esperava, acelerada por comandantes que tinham visto as imagens do drone e não acreditavam no que viam. Rita passou a maior parte desse tempo na secção de inteligência a fazer o trabalho que oficialmente lhe cabia. Mas as coisas eram diferentes agora. Operadores que antes ignoravam a sua análise, agora procuravam-na pedindo opinião sobre terreno, padrões de vento, rotas de infiltração. Ela já não era invisível. Na sua última noite na base João Pereira Brígido, encontrou-a no toque, revendo imagens de satélite de uma operação na qual nunca participaria. O teu transporte parte a 06 RS, disse ele. Bagram, depois Ramstein, depois Estados Unidos. Terás 72 horas de licença antes de te apresentares em Fort Bragg. Entendido, sargento-chefe. Brígido hesitou claramente desconfortável com o que vinha a seguir. Falei ontem com o comandante do Sodic, o coronel Morrison. Contei-lhe o que fizeste aqui, o que és capaz de fazer. Obrigada. Não me agradeças. Só estou a contar a verdade. Ele tirou um envelope do bolso da farda. Isto chegou hoje pelos canais oficiais. Achei que ias querer ver antes de partir. Rita pegou no envelope e abriu-o. Dentro havia uma única folha com o cabeçalho oficial do Comando Naval de Operações Especiais. Os olhos dela percorreram o texto e foram se arregalando à medida que compreendia o que estava escrito. Isto é uma colocação permanente, disse Rita devagar, no elemento de apoio da DevGru como atiradora designada. Primeira analista de inteligência alguma vez atribuída a uma unidade de nível 1 num papel de tiro. Confirmou Brígido. Deu trabalho, mas o sargento-mor do comando devia-me um favor. Um grande favor. Ele quase sorriu. Considere isto a minha forma de garantir que os seus talentos não serão desperdiçados a empurrar papelada em qualquer lado. Rita olhou para o documento tentando processar o que aquilo significava. Uma colocação permanente na DevGru, como atiradora. Tudo o que sempre quisera. Tudo o que sempre lhe disseram que era impossível. Não sei o que dizer. Diz que vais continuar a disparar como fizeste naquela crista. Diz que vais continuar a salvar vidas. Diz que vais continuar a calar quem duvida de ti. Ele estendeu a mão. E diz que vais voltar quando acabares o Sodic. Temos trabalho a fazer. Rita apertou a mão dele sentindo a firmeza na autoridade e a mudança definitiva daquele momento. Eu volto, sargento-chefe. Pode contar com isso. Eu sei que voltas. Brígido largou-lhe a mão e recuou um passo. Mais uma coisa. Os homens pediram-me para te entregar isto.
Ele tirou uma caixa de madeira pequena de trás das costas e passou-lhe. Dentro, sobre veludo vermelho, estava uma Challenge Coin personalizada diferente de todas as que Rita já tinha visto. De um lado, o tridente da DevGru. Do outro, uma inscrição simples, Ghost on the Ridge. 9 Confirmed. 1547. Operation Thunder Strike. E logo abaixo 23 assinaturas cada operador que estivera na missão, cada homem cuja vida ela salvara. E na parte inferior na caligrafia inconfundível de Brígido. The best shot is the one nobody expected you to take. As lágrimas picaram-lhe os olhos. Ela piscou mantendo-se composta pela força de vontade. Diga-lhes. Obrigado. Diga-lhes que vou levar isto comigo, sempre. Diz tu, eles estão lá fora. Ela seguiu Brígido para fora do toque, entrando na noite fresca do Afeganistão. A equipa inteira estava reunida no pátio numa formação informal sob as estrelas. Ninguém falou, ninguém precisava. Miguel Márcio avançou primeiro batendo uma continência perfeita. Um por um, os outros seguiram o gesto. 23 operadores a prestar continência a uma terceira sargenta, uma analista de inteligência, que provou que habilidade e coragem não dependiam de gênero EMOS, nem de qualquer outra barreira artificial que o sistema insistia em manter. Rita devolveu a continência segurando-a até o último homem baixar o braço. Então, na escuridão, alguém começou a bater palmas. Outros juntaram-se. O som encheu o composto, ecoando nas paredes de betão e nos edifícios de contraplacado. Não pelo posto dela, não pela função, mas pelo que tinha feito quando importava. A ovação desvaneceu com o tempo. Os operadores regressaram aos seus dormitórios. Mas Rita ficou ali debaixo das estrelas, sentindo o peso das Challenge Coins no bolso e da carta de colocação contra o peito. Pensou em Eugênio, observando de algum ponto além das montanhas. Esperou que ele pudesse vê-la agora. Esperou que soubesse que o legado dele continuava vivo. Cumpre a minha promessa, avô, sussurrou para a noite. Tomei os disparos que ninguém esperava e provei que estavam todos errados. O vento levou as palavras até aos picos do Hindu Kush, onde fantasmas de 1000 guerreiros guardavam os vivos e os mortos. 3 dias depois estaria em Fort Bragg, começando o próximo capítulo da sua jornada. Mas naquela noite, estava exatamente onde devia estar. Um fantasma na crista. Uma guerreira que conquistou o seu lugar. Uma mulher que finalmente e irrevogavelmente provou que estavam todos errados. O nascer do sol sobre a base João Pereira na manhã seguinte era igual a todos os outros. Luz dourada a derramar-se pelas montanhas. A chamada para a oração atravessando o vale. O som de helicópteros geradores. E homens a preparar-se para mais um dia de guerra. Mas para a terceira sargenta, Rita Calado, tudo era diferente. Caminhou para a placa dos helicópteros com o saco de equipamento ao ombro, o mesmo saco com que chegara ali 3 semanas antes. Mas ela já não era a mesma mulher que desembarcara daquele Merlin, insegura e invisível, só mais uma analista pronta a ser descartada. Agora, era um fantasma que provou que sabia matar. Era uma guerreira que tinha conquistado o seu lugar. Era o melhor disparo que Garrett Brígido já tinha visto. E estava apenas a começar. As pás do Black Hawk começaram a girar quando ela se aproximou. O chefe de carga acenou. Rita subiu a bordo sentando-se no assento de rede enquanto o helicóptero se elevava. Abaixo dela, a base encolhia. As montanhas erguiam-se antigas, eternas testemunhas da sua transformação. Rita tirou o caderno de couro do Eugênio do bolso interno e abriu na última página. Lá na caligrafia trêmula dele, estavam as últimas palavras que alguma vez lhe escrevera. A bala não se importa com quem a dispara. Só exige que a mão seja firme e o coração verdadeiro. A tua mão é firme, Rita. O teu coração é verdadeiro. Agora vai mostrar-lhes do que uma Calado é capaz. Ela fechou o diário e pressionou-o contra o peito, sentindo o helicóptero levá-la em direção ao futuro.
Fort Bragg estava à espera. O curso de interdição de alvos de operações especiais estava à espera. E algures por aí em vales, montanhas e zonas de guerra que ela ainda não conhecia, havia disparos à sua espera. Disparos impossíveis. Disparos que salvavam vidas. Disparos que ninguém esperava. A terceira sargenta Rita Calado estava pronta para todos eles. O fantasma da crista estava a caminho de casa. Mas ela iria voltar. Iria sempre voltar. Porque era isto que ela era agora. Aquilo que sempre fora mesmo quando ninguém mais conseguia ver. Uma guerreira. Uma atiradora.